Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Meus amigos, boa tarde a você e já lhe convido para compartilhar, curtir o nosso canal no YouTube, que tem sempre o Ponto de Vista. Todos os dias nós estamos com o Ponto de Vista no canal Ponto de Vista com Edson Pereira. Se inscreva, ajude a compartilhar o nosso trabalho lá no YouTube. Então a gente pede que você se inscreva antes de mais nada. No Ponto de Vista de hoje, nós temos que falar sobre as ações, principalmente na educação, e as contradições que vêm acontecendo em todo o Brasil. Isso porque, quando se criou o Fundeb, já há algum tempo, eu sou ainda da época do Fundef, a legislação e o momento econômico do país era um. E no decorrer dos anos, quando o Fundef completou 20 anos, e aí as mudanças, inclusive a ameaça de se acabar, o Fundeb teve toda uma luta para a valorização do magistério e tem sido responsável, inclusive, por dar uma sacudida na classe de professores nesse país. É inegociável você não afirmar que o Fundeb trouxe uma valorização para os professores. Quando antes poderíamos falar em um professor do ensino fundamental, um professor da educação básica da escola pública ganhar algo em torno de 3 salários mínimos. Com o advento do Fundeb, com a legislação, mas principalmente com alguns aspectos da lei, colocando que o Fundeb está relacionado com o custo aluno, nós tivemos essa valorização. Só que uma brecha criou um aumento de 33,28%, se eu não me engano. Esse vírgula 20 alguma coisa, se eu não me engano, 23%. 33,23%. Esse aumento considerável, substancial, no momento em que estamos com pandemia, no momento em que tivemos aí 2 anos sem aumento para o funcionalismo, traz para os professores efetivos desse país algo em torno de quase R$1.000 de aumento. Você pode até pensar, algumas classes isso é pouco, mas para quem está em sala de aula, passar dos R$2.800 para algo em torno de R$3.800 como o piso do magistério é realmente um avanço. E isso tem causado soluções em alguns municípios, divisão, confusão, mas algo ainda mais preocupante. Algumas figuras se colocando contra esse aumento. Primeiro, aqueles que são contra afirmam que a lei não diz que é obrigatório ter esse piso salarial, ao ponto de, durante alguns meses, apertarem, afirmando que o presidente da República não tinha determinado o piso do magistério. Foi uma luta até que o governo federal sancionou que era legal se ter o aumento através do custo aluno, já que o custo aluno tinha aumentado este ano para as prefeituras e estados algo em torno de 33,20 alguma coisa por cento. Começou a confusão. Alguns prefeitos mais preocupados com o magistério resolveram de imediato dar o aumento. Outros tiveram e se recusam até o momento, até agora. E outros criaram mecanismos que podem até dar o valor total, como a cidade de Campina Grande, que ofereceu 16% de aumento imediato e 16% em forma de abono, mas que dando os mesmos 33% no final das contas. Ponto. E daí, Edson, o que é que tem? O que é que tem é que é interessante como até a questão de aumento de professor tem as discussões ideológicas. Não foi autorizado pelo presidente da esquerda
então não vale muito. Ah, foi Bolsonaro que deu, então também não implica muita coisa. Num país onde se tem quase R$1.000 de aumento de um ano para outro, não tem o que se falar. Eu não quero colocar para A, nem B, nem C. Mas nenhuma sociedade construiu uma riqueza sem antes investir na educação. Pela primeira vez eu vi pessoas que saíram de sala de aula para outras profissões dizendo: eita, eu quero voltar para a sala de aula, porque parece que professor começou a ser valorizado. Ainda é pouco, ainda precisa-se de mais. Sociedade que valoriza a educação é uma sociedade que investe no futuro. Nós estamos vivenciando um momento ímpar, aonde quase 2 anos professores de escolas públicas estão em aulas remotas. Professores das escolas particulares estão em sala de aula. Nós estamos há quase 2 anos neste empurra-empurra de que volta ou não volta para a sala. As universidades públicas não voltaram. As universidades particulares há tempo estão dando aula. E hoje eu escutei um político falar em preguiça. Maus e bons profissionais se tem em todas as áreas. Primeiro você valoriza e ao valorizar você cobra. Ao dar um aumento para o professor, você pode começar a exigir. Agora, nós não podemos cair no erro de apenas valorizar. O professor, ele precisa ser valorizado, mas ele necessita ser exigido, porque nas mãos dele, no trabalho dele, a formatação de uma nova sociedade. Mas, para isso, nós precisamos tirar da educação o fator ideológico. Nós precisamos entender que o professor é um formador e ele não pode induzir em momento algum. Não misturemos as coisas. Se você tem problemas ideológicos com alguns professores, se você tem problema de trabalho com alguns professores, você não pode generalizar. Você tem que incentivar toda a classe produtiva da educação e, a partir daí, exigir. Não podemos confundir ideologia com valorização. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.